Fala aí, pessoal. Uma excelente noite para vocês. Como é que vocês estão? Espero que tenham tido aí um bom fim de semana. Eu estou bem. Hoje aqui onde eu moro, agora à noite ficou muito frio, até de tarde estava 20 e poucos graus, agora já deve estar aí uns 2 graus e amanhã bate -5 aqui, eu estou um pouquinho rouco, mas vamos lá. E aí, como é que vocês estão? Ó, saudades aí de todo mundo. E hoje nós estamos entrando aí na segunda aula desse módulo tão importante que é a criança interior. Eu quero que você realmente se aplique muito a este módulo, ao estudo, ao conteúdo, que você preste atenção, procure assistir essa aula sem estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Assista com um caderno, faça suas anotações, se dedique, porque não é um tema que você ouve em todos os lugares. Eu quero dizer que isso não é uma coisa tão comum de se ver e que realmente é um diferencial que a gente está recebendo aqui. Bom, vamos então iniciar a nossa aula 2 do módulo Criança Interior. O tema de hoje é: a nossa infância foi o útero emocional da identidade. O que isso significa? Que o período de infância, né, o período ali até os 14, 15 anos, mais fortemente, mas muito mais forte ali até os 7, 8 ou 9 anos, é onde a tua identidade foi gerada. Né? Então, por isso que a gente fala que a infância ela é numa pessoa o útero emocional da identidade. Então você imagina que tudo que você passou ali impactou na tua identidade, na tua percepção de ser. Por isso que nós estamos chamando isso aqui de útero emocional. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quando nós falamos que a infância é o útero emocional da identidade, o que eu quero dizer com isso? É que na infância você não tem ainda na tua alma e também no teu racional defesas, filtros. Você não tem uma linguagem, um aparato para você elaborar a realidade. Então você foi captando todas as coisas como realidade. Coisas que te ensinaram, coisas que você ouviu, experiência e principalmente o que te falaram foi moldando a tua identidade. É, porque tudo que acontece com você nesse período, né, no período de infância, não é só vivido, mas é incorporado. Então, os olhares que você recebeu ou não recebeu, a presença que você teve ou a ausência que você teve, o tom de voz, as tensões no ambiente que você viveu, o amor recebido ou não, o carinho recebido ou não, a valorização, o elogio ou não, tudo isso vai sendo registrado como uma verdade sobre quem nós somos. Porque você não tem a barreira de filtros do racional para falar. Hoje, se alguém fala assim, você é um falido, alguém te xinga, você não presta para nada, você é uma pessoa sem valor. Hoje você tem filtros no teu racional para elaborar isso e falar, pô, isso não faz sentido nenhum. E nada muda. Mas na tua infância, todas essas vozes, acontecimentos e percepções foi moldando exatamente a tua identidade. E você traz isso até hoje, porque você registrou isso como uma verdade sobre quem você é. A criança ela não analisa a vida, ela é uma esponja, ela só absorve. Por isso, se você ensinar para uma criança, você é próspera, Deus é com você, nenhum mal vai te acontecer, você pode todas as coisas, parará, 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 é isso que ela vai viver. E agora até me ocorre aqui uma lembrança de um filme incrível que se chama Mãos Talentosas, que eu quero recomendar que você assista, porque tem tudo a ver com essa primeira parte que eu estou ensinando. Mãos Talentosas é o filme que fala sobre a história do Ben Carlson, que é um neurocirurgião hiper famoso aqui nos Estados Unidos, que foi o cara que fez a primeira cirurgia de divisão de gêmeos siameses que nasceram ali grudados. Ele era tipo um ninguém, mas você vai ver como a mãe formou o potencial dele, e isso mostra no filme, e ele se tornou realmente isso, porque independente daquela pobreza, daquela luta que ele vivia na infância, a mãe foi ensinando para ele que ele literalmente podia todas as coisas, entende? A mesma coisa se você estudar a história do Thomas Edison, que foi o cara que inventou a lâmpada.
O Thomas Edison foi o cara que inventou a lâmpada. E ele falhou mais de 10 mil vezes. Um gênio, Thomas Edison, até que ele descobriu a lâmpada. E ele era um cara tão diferente que na escola, isso aí fala no livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que para mim é o melhor livro do mundo aí, depois da Bíblia. O Napoleão Hill fala sobre o Thomas Edison, que na escola ele era tão ruim que as professoras chegaram para a mãe e falaram assim, ó, ele tem que ser colocado para fora. E tiraram ele da escola, porque ele era um burro, entre aspas. O que a mãe fez? Ele chegou chorando, me mandaram embora da escola tal. Por quê? A mãe falou, não, filho, é que me chamaram. Disseram que você é tão inteligente, tão capacitado, tão diferenciado, que você não tem capacidade de estar naquela escola. Você precisa de ir para uma escola melhor, superior. Mas não tinha, então a própria mãe ensinou ele. E o que ele absorveu na mente dele? De que ele era um cara incrível. E ele foi realmente esse cara. Você está entendendo isso? Então a infância se torna o útero onde a tua identidade, o teu emocional, ele ali é formado, é digerido, né? É exatamente no momento da infância. Bom, vamos ao segundo slide então. A criança, isso é muito importante você entender, ela sente antes de entender. O que significa isso? Como a criança não tem, entenda, o cérebro racional, ele se desenvolve só depois dos 12, 13 anos. Aí o racional começa, a lógica, o raciocínio, o filtro, isso aqui tem a ver, isso aqui eu acredito, eu decido não acreditar, só depois, só com 12, 13, 14 anos. Agora, antes disso, a criança, ela, antes de existir pensamento, dela filtrar, existe o quê? Sensação. Então, quando você fala uma coisa, ela literalmente já capta aquilo. Antes de ela interpretar, existe o impacto que aquilo já gerou nela e moldou. Ela não pergunta por que isso aconteceu, por que falou isso. Ela só registra. Isso está acontecendo comigo. Isso é quem eu sou. Então, cada experiência é gravada no emocional. Presta bem atenção nisso. Então, ela vive num ambiente, ela ouve o pai brigando, ela ouve uma palavra, tudo. Ela vai registrando como? Como emoção, como medo, como afeto, como baixa estima. Ela registra como insegurança, como prazer, ela registra como abandono, ela registra como proteção, ela registra como apego e por aí vai. Então, o corpo, ele aprende, ele recebe esse registro antes da mente. Por quê? Porque não tem exatamente esse lado, que é o lado aqui esquerdo, o lado racional desenvolvido. Então, o sistema nervoso, ele aprende antes da consciência. Isso é muito importante. O sistema nervoso registra tudo aquilo antes da consciência, antes do saber, antes do filtrar, do julgar, porque não tem ainda capacidade de julgamento e de discernimento. Entende? Isso aconteceu, fica muito claro na minha própria vida, quando eu registrei aquele abandono paterno, acabou. Isso me acompanhou até poucos meses aí, poucos anos atrás. Estou falando de coisa de 2 anos. Eu registrei no meu sistema nervoso. E mesmo agora, já adulto, tendo aquele filtro, vamos dizer agora, racional, pô, mas não faz sentido. Poxa, mas, sabe, aquilo é mais forte que o racional. Por quê? Porque é a criança. Porque é a criança ferida, porque é exatamente essa marca, como eu expliquei o que é a criança ferida, isso vem nos acompanhando. E aí, ainda que você racionalmente saiba algo, você não reage ao que você sabe, você reage a esse sistema nervoso, a essa criança que está dentro de você, que ainda, porque lembra que o inconsciente é atemporal, o que aconteceu é um acontecendo até você olhar, elaborar, ressignificar, que é o que a gente está fazendo aqui, e vamos fazer ao longo aqui das próximas aulas. Então, isso se registra apenas como uma verdade. E aí, pessoal, o que acontece? Isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora é muito, muito importante. Por quê? A dor vira crença, não memória. Então, a dor que você enfrentou na tua infância, e às vezes você não lembra. Tem gente que perguntou assim, mas não sei, meu pai era maravilhoso, minha mãe era maravilhosa, eu
não lembro de nada. Por quê? Porque muitas vezes está encapsulado. Isso é neurocientificamente explicado, encapsulamento de memória. Ou seja, você apagou aquilo, porque doeu tanto que o teu inconsciente te protegeu e apagou. Só que não é um apagado que deletou para sempre, é um ocultado, está ali. E gerando uma série de comportamentos, de medos, de reações que você lida como se fosse já parte da tua vida, mas não é. Esse medo, esse desânimo não é normal, tem uma origem. Agora, isso que você está vendo aqui na tela é muito importante. Toda dor, ela não vira só uma memória, ai, meu pai saiu de casa. Não, vira uma crença. Todos os registros, todo registro que você viveu não vira somente uma memória, ou seja, eu lembro que aconteceu tal coisa. Não, vira uma crença. E o que é uma crença? É uma maneira, é uma percepção, é uma lente que você acredita sobre algo. E a sua vida responde apenas a uma coisa, as suas crenças. Deus, para ele mudar a sua vida, primeiro ele precisa mudar você. Por isso que ele fala que ele não vai colocar vinho novo em odre velho. Se você é um odre velho, ele vai ter que fazer de você um odre curado novo para receber o novo. Olha o que ele fala: antes de você viver o bom, perfeito e agradável, renove sua mente. Transformai-vos pela renovação da mente, ou seja, muda a crença, a mente, o interior, para que aí você viva a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então isso é muito sério, porque o que mais marca uma criança não é o fato em si, mas é o significado que ela deu. Isso é importantíssimo vocês entenderem. Honestamente, eu quando olho para trás, falo, cara, a saída do meu pai de casa não foi uma coisa que me marcou tanto. Só que isso é o adulto interpretando a lembrança, a memória. Mas e o que está registrado profundamente no sistema nervoso é outra coisa. Você entende? Porque às vezes você fala assim, ah, mas não foi nada, não foi nada demais que aconteceu comigo ali quando eu era criança. Só que o problema não é o acontecimento, é o como você deu, que significado você deu para aquilo, que rótulo você colocou naquilo. Entende? Então, o mais importante não é o fato, mas é o que isso ganhou dentro de você de significado. Entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou falar de mim, porque é o exemplo que eu tenho, né? Então, meu pai saiu de casa, mas qual foi a interpretação que eu dei? Eu não tenho valor. Essa foi a interpretação. Este foi o rótulo. E eu lidei vários anos da minha vida com baixa autoestima, com inferioridade, com comparação, sempre o outro melhor, sempre aquela coisa de tentar, porque eu não tinha esse entendimento. O que mais eu registrei? Não foi o pai saiu de casa, eu registrei. Eu não fui suficiente para ele ficar. Eu não fui suficiente para ele ficar. Ou seja, não tenho valor, não sou tão interessante. E isso acompanha a tua vida até, e você vai para o túmulo assim se você não olhar e tratar. Eu não sou importante. Até que um dia eu entendi, não é que eu não tenho valor, ele não soube dar valor. Não é sobre mim, foi sobre ele. E aí eu comecei a transformar isso, mas eu precisei passar pelo que você está passando aqui. Isso tem a ver com a criança interior. Aí sim, a dor ela vai deixando de existir e se transforma numa cura. Só que enquanto você não faz o que a gente está fazendo aqui, toda experiência vai se transformando numa crença estrutural de identidade. Não sou importante, não tenho valor. E aí você passa a construir uma vida onde você sempre precisa provar teu valor, chamar a atenção do outro, trabalhar demais, fazer demais, tudo ainda em busca da crença, de substituir essa crença do amor, do abandono que você fez uma interpretação que você não era suficiente, então você se torna extremamente fazedor. Estou dando o meu exemplo. Porque é uma maneira de você compensar isso, só que não adianta, você só está tapando o sol com a peneira. Entende? E o que acontece? Vamos voltar.
aqui na nossa apresentação aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, estou falando que a infância é o útero emocional da identidade. Você já entendeu por quê? Porque tudo registra imediatamente como identidade. A criança sente antes de entender, então tudo entra aonde? No emocional. Depois a dor não é uma lembrança, ai, meu tio me estuprou. Não, é uma memória, é como você interpretou. E aí isso se torna uma crença. Eu preciso me esforçar demais para tal pessoa me aceitar. Você cria crenças. E aí nós criamos, como crianças na infância, alguns pactos para sobreviver. E isso, lógico que não é consciente, mas você vai criando alguns pactos, né? Então tem adulto que cresce assim: ninguém mais me agride, ninguém mais levanta a voz comigo, nunca ninguém, eu não me permito mais sofrer, porque foi tão doloroso que você cria uma casca, você cria um pacto, você literalmente cria alguns pactos para sobreviver. Então, se você enfrentou ali falta, abandono, carência, rejeição ou um excesso de exigência, você cria, diante dessas crenças e dessas dores, alguns pactos sem palavra. Eu vou ser forte. Eu não vou precisar de ninguém. Homem nenhum manda em mim. Isso é inconsciente, mas está em você. Ou senão, eu vou agradar todo mundo para nunca mais ser rejeitado. Ou senão, eu não posso sentir, porque sentir é perigoso. Você se torna um gelo, uma pessoa fria. Ou eu tenho que dar conta do mundo inteiro. Eu vou ser responsável pela felicidade dos outros. Isso não foi uma escolha consciente tua. Foi um tipo de pacto, é uma crença que gera um pacto. Vocês estão entendendo isso? Então, por exemplo, a crença era: eu não fui suficiente para ele ficar, ou eu não tive valor. Qual que é o pacto? Vou agradar para não ser mais rejeitado. Vou me tornar excelente para atrair olhar e amor, porque já que quem eu queria não me amou, não fui suficiente, não me olhou, não tive valor, agora eu vou fazer ter valor. Só que isso tem um custo. Você mata o teu ser, o teu eu original, a tua identidade real. E você não fez essa escolha consciente. Você fez isso para suportar, continuar existindo num ambiente que você percebeu como ruim, como inseguro. Entende? E aí, pessoal, olha como é que é. Ó. Vem as crenças, você faz esses pactos, literalmente para sobreviver, né? Porque sem eles você não conseguiria, porque é muito difícil. E aí você se torna como eu me tornei, aquele aquela criança adulta, né? Quando você tem que dar conta das coisas muito cedo. Eu saí de casa com 12, 13 anos para trabalhar, para sustentar minha mãe e minha irmã. Minha mãe também saiu para trabalhar. Na minha cabeça eu tinha que sair também para fazer alguma coisa. Eu tinha que estar pensando com 13 anos em brincar, em fazer qualquer outra coisa, mas eu fui lá, virei o homem da casa. Tem duas mulheres que dependem de mim. Com 13 anos de idade, essa era a minha cabeça. Então, você se torna um adulto, entre aspas, porque não é, mas é uma maturidade precoce. É uma maturidade que nasce o quê? Da plenitude, da idade? Não, da ausência. Sabe aquela história? Ah, fulano teve que amadurecer muito rápido. Pode ter certeza que isso vai ter impactos emocionais no futuro. Pode até ser uma pessoa que tem muito dinheiro hoje, muito sucesso, está carregando impactos. Não tem como. Não tem como. Essa pessoa vai carregar, porque ela teve que amadurecer muito cedo. Então, quando faltou colo, faltou amor, faltou carinho, quando faltou importância, como foi no meu caso, o que vai esbanjar agora? Responsabilidade. Você se torna aquela pessoa hiper, mega controladora, rígida, responsável. Você não consegue descansar quanto ao amanhã. Por quê? Porque numa idade que você tinha que estar começando a fortalecer ali o teu racional, você teve que dar conta de tudo. Entende? Então, quando falta muita proteção, nasce esse controle.
Guarda isso. Sempre que falta proteção, então você se torna, você quer controlar até o tempo, você quer controlar tudo, e você não consegue descansar. Se faltou presença do seu pai, da sua mãe, vai nascer o quê? Autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu dou conta. Eu era muito autossuficiente. Por exemplo, mesmo como pastor, como servo de Deus, eu ia sair fazendo, eu sei fazer, vai dar resultado, eu sei mover as coisas aqui e Deus vem comigo. Que pretensão a minha, né? Então, o que que aconteceu? Presta atenção que eu vou entrar agora numa das partes mais importantes da aula de hoje. Eu estou te dizendo que quando faltou proteção, nasceu o controle. Quando faltou colo, nasceu responsabilidade. Quando faltou presença, nasceu a autossuficiência. Então, autocontrole, muita responsabilidade, sou autossuficiente. E olha que eu era um pastor, sou dependente de Deus, mas não era. Era do meu jeito. Agora, por que que isso aconteceu, pessoal? Essa é a parte mais importante. Porque aquela criança, a gente está falando de criança interior aqui, ela teve que crescer tão cedo que ela congelou. Congelou dentro desse adulto e está lá congelada. E muitas vezes enviando sinais: ó, eu estou aqui, através do quê? Acontecimentos externos, dores, problemas, é, emoções, sensações que a gente não quer sentir. A gente acha que é só. Aí você vai para o psiquiatra, para o psicólogo, para o psicanalista, achando que o teu problema. Mas se olhar para isso, entende? Então, às vezes nós precisamos crescer tão cedo, que você não perdeu a infância, você congelou. Eu tenho experimentado algo tão profundo assim, experimentei, na verdade, que aí gerou toda essa mentoria filho, essa questão aqui da criança interior, porque olha o que eu acabei de falar, que você teve que crescer tão cedo que você não perdeu a infância, você congelou a infância. Só que a infância precisa ser vivida. Por isso que, olha que coisa profunda que eu vou falar para vocês, no final de 2023, Deus me falou: para com a Lion e sai do trabalho, e eu vou te sustentar. E ele tem trazido isso até os dias de hoje comigo. Por quê? Eu estou revivendo a infância, de ser sustentado por um pai que eu não fui, para criar o quê? O amadurecimento. Olha que profundo isso. Você entendeu o que eu falei? Eu falei para você que você, como teve que amadurecer muito rápido, você não perdeu a infância, você congelou. E o que congelou para dar continuidade e crescer organicamente e amadurecer, vai precisar descongelar. E de repente o Senhor me fala no final de 23, para com a Lion, sai do seu trabalho, fica em casa, eu vou te curar, vou te sustentar. E aí, o que que eu percebi? O amor, a proteção e um pai que não abandona, o pai que fica, que é o Abba. Foi aqui que entrou a mentoria filho. Eu precisei reviver a minha infância, porque eu não vivi até os 18, 19, 20, 22, aquela transição natural que o filho sempre foi suprido e agora ele vai trabalhando e escolhe e ainda casa e ainda tem toda aquela cobertura do pai. Não, não. Eu tive que dar conta de tudo, desde os 12, dos 13 a 14 anos. Então agora eu precisei reviver isso. E você vai precisar reviver em algum aspecto. Eu não sei aonde você congelou. Porque o que, que acontece? O que, que aconteceu comigo? E acontece com as pessoas, né? Quando a gente passa por essa precoce maturidade, você se torna um adulto funcional, produtivo, capaz, exigente, excepcional. Só que isso custa demais. Às vezes você paga com o preço de perder um casamento, de perder saúde, de perder a convivência com os seus filhos. Você se torna muito capaz, só que você carrega dentro de você uma criança que nunca pôde ser cuidada. E é extremamente desgastante você viver assim. Não é fácil. Por quê, pessoal? Porque o amor condicionado gera uma identidade performática. O que é o amor condicionado? Lembra? Ninguém me falou.
eu fiz a interpretação, eu criei um rótulo. Ah, amor é condicional. Então eu vou trabalhar muito para minha mãe me amar, nunca me deixar, porque meu pai já me deixou. Eu vou ser excelente na escola, para o meu pai também, quem sabe, mesmo longe, ele me admire. E aí você começa a ter um entendimento de que o amor é condicional. Ah, para eu ser amado, eu preciso dar, eu preciso fazer, eu preciso tal coisa. Só que o amor do Pai por nós, do Deus Pai, não tem nada a ver com nada condicional. É totalmente incondicional. Não tem nada a ver com o que você faz, certo, errado ou deixe de fazer. Só que você cresce agora com essa compreensão. O amor é condicional. Para ter amor, para ter valor, para ter importância, eu preciso dar, fazer, ser e tal, tal, tal. E aí você se torna um adulto com uma identidade de performance. Tá tudo bem performar. Ah, eu sou muito bom nisso. Ótimo. Mas você não tem que ter performance para ter amor. Ou meu marido me ama, ele não me ama. Ou minha esposa me ama, ela não me ama. É claro que tem a ver tudo com um relacionamento, mas eu quero dizer assim, ó, você principalmente achar que Deus, ele te ama pela tua performance. E não é. Então, pessoal, olha só. Quando você percebe que o amor era algo que vinha quando você acertava, obedecia. Ah, quando eu acerto, quando eu obedeço, quando eu produzo, quando eu correspondo às expectativas, eu sou amado. O que que você aprendeu? Que o ser é insuficiente, que você precisa fazer para merecer ser amado. E muitas pessoas nas igrejas estão vivendo isso no relacionamento com Deus. Ai de mim se eu quebrar o jejum. Ai de mim se eu não for no culto essa semana. Ai de mim se eu não entregar a oferta. Só que isso é a religião que você criou. Deus não tem nada a ver com essa sua religião aí. Você é uma religiosa. Você é um religioso, mas Deus não tem nada a ver com isso. E eu me tornei um religioso. Eu era um mega religioso. E não espiritual. Não filho. Servo, mas não filho. É a história do filho pródigo que a gente já falou aqui nessa mentoria, lembram, né? Entende? Então, quando eu acerto, quando eu obedeço, quando eu faço o que é mandado, aí eu tenho amor, pronto. Você criou outro rótulo. Ser é insuficiente. E se ser é insuficiente, eu vou me tornar o quê? Um fazedor. E aí você se torna extremamente cansado, autoexigente, duro com os outros, crônico. Você não consegue descansar, você tem medo de faltar, medo de falhar. E aí você começa a misturar valor com desempenho. Ah, se eu desempenho, eu tenho valor tal. Isso é ego, né? A gente já falou muito sobre o falso eu aí na transição. Entende? Você não começa, você não tem ali o teu valor no ser, mas no desempenho ou no que você tem. Aí você se sente. Por quê? Porque faltou o ser. Faltou alguém olhar nos teus olhos e falar assim: eu te amo, independente das suas notas, independente das suas bagunças, independente das suas mentiras, eu te amo. Eu não concordo com isso que você está fazendo, porque isso aí vai te prejudicar. Então eu quero te ensinar aqui, mas o meu amor por você não muda. Faltou isso para a gente muitas vezes. E aí o que acontece, pessoal, é que literalmente o nosso corpo ele guarda o inconsciente, a criança guarda o que a mente não pôde elaborar adequadamente. Uma das coisas mais fortes que me ajudou foi quando eu consegui exatamente elaborar o porquê da saída do meu pai de casa, que não tinha a ver comigo, que ele tinha. Uma vez Deus me deu um sonho, uma visão, ele cheio de dores. Um dia eu tive a sensação de abandonar tudo, e eu falei: caramba, mano, eu tô sentindo o que ele sentiu, acho, quando ele foi embora. Eu só não abandonei tudo há pouco tempo aí atrás por causa de Deus. E aí eu comecei a entender ele. E aí eu pude elaborar. E aí eu peguei essa criança e falei: olha, é por isso. Então, esse descongelamento vem, essa cura acontece. Porque, de novo, a criança vai guardar o que ela não pode elaborar. O corpo guarda. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Por exemplo, aquilo que não pôde ser chorado, aquilo que não pôde ser chorado.
Eu não tive tempo para chorar a saída do meu pai. Às vezes você não teve tempo para chorar a morte de um ente querido na sua infância. Aquilo que não pôde ser chorado, aquilo que não pôde ser falado, ou que não pôde ser acolhido na infância, não desaparece. O corpo registra o que você não pôde elaborar. O que não chorou, o que não falou, o que não acolheu, fica lá registrado no sistema nervoso. Sabe onde mais em mim? Nos meus ossos, na musculatura, na respiração, nos estados emocionais automáticos. A criança não esquece. O que ela fez? Silenciou, congelou. E o que é silenciado na infância emana num adulto como tensão, medo, ansiedade, hiperalerta, hipercontrole. Isso é o que eu proponho curar até o final desse segundo módulo da mentoria filho, que é a criança interior. Angústia. Então, o que foi silenciado vai reverberar, vai aparecer ansiedade, tensão, medo. E aí você quer tratar com remédio, com tanta coisa, você continua mascarando. O caminho não é esse, entende? Por isso que agora falando até um pouco da mentoria transição, o ego, ele nasce aqui. Ó, o corpo guarda o que a mente não pode elaborar, certo? É o que eu acabei de falar. A criança não esquece, não desaparece. Então, o que, que acontece? O ego ele nasce como uma armadura da criança. Então, ela cria aquela, aquele personagem que muitos de vocês tiveram tanta dificuldade para entender isso lá na mentoria de Campos do Jordão. Se eu fosse vocês, eu assistiria de novo todo aquele fim de semana de Campos do Jordão. Então, olha só, pessoal, o ego ele não nasce como vaidade, ele nasce como autoproteção. Eu criei um eu performático, um eu carente ou vítima para poder me proteger e sobreviver naquele momento. Só que a minha pergunta é: isso serve agora, ainda hoje, na tua idade atual? A resposta é não. Agora, o que que é o ego? Ele é essa estrutura que a gente criou como criança para não sentir de novo aquela dor original. Ah, então já sei como que eu tenho que ser. Porque na essência, como eu fui eu e não deu certo, entende? E por isso que eu falei que vem controle, excesso de força, pessoas frias muito racionais, ou outra coisa, tá? Uma espiritualização excessiva, uma independência extrema. Tudo isso é tentativa de você impedir que aquela dor venha de novo. Quantas coisas a gente criou o ego para impedir, eu não vou mais agir desse jeito, porque eu não quero mais que essa dor volte. Foi difícil demais, foi tão insuportável que teve que ser encapsulado, o inconsciente guardou ali dentro. E aí, pessoal, o que que acontece? Falei que o ego nasce como uma armadura da criança. A criança fica congelada no tempo da ferida, ou seja, quando aquelas feridas vieram e outras, a criança fica congelada. Ou, por exemplo, você já percebeu alguns adultos que têm comportamento de criança, mesmo assim, infantis? O que que é isso? É uma manifestação descontrolada daquela criança que congelou, agora vem naquela pessoa, ela quer, com 60 e poucos anos, ser um garotão. Mas também a saída não é essa hiperinfantilização na idade adulta, porque isso é só o outro lado da mesma moeda. Ou eu me torno muito adulto, muito sério, muito rígido, ou fico um adulto bobão, às vezes um cara de 50, 60 anos que é infantil, ou que até hoje não aprendeu a ter responsabilidade, vive a vida, como se fala no vai da flauta, entende? Então, entenda que a criança ficou congelada no tempo da ferida, e aí o corpo cresce, a mente amadurece. Olha aqui para mim.
o corpo cresce, a mente amadurece, mas a parte emocional ligada no trauma, ela permanece ali na idade do que aconteceu. Cara, isso aqui, na moral, isso é muito poderoso, o que eu tô te falando. Eu não sei se você está entendendo. Eu, se fosse você, eu assistiria essa aula uma vez por dia, hoje, segunda, amanhã. Eu não sei até a percepção, às vezes, que vocês não dão tanta importância para essa aula aqui. Mas também é cada um, né? Eu sei a importância que eu dou. Cada um está comprometido com o seu crescimento ou com a sua estagnação. Eu não sei para que tipo de conteúdo vocês estão dando importância, mas eu acho que para esse aqui, não sei, é uma percepção que eu tenho, posso estar errado. Está escrito aí, a criança fica congelada no tempo da ferida. Então, enquanto o corpo cresce e amadurece, a parte emocional ligada ao trauma permanece com a idade que a dor aconteceu. Então você está lá com 40 e poucos anos, imagina eu, vou pegar um exemplo meu, 40 e pouco, 40 anos, mas a parte emocional ligada ao trauma, ainda com a dor do abandono. Por isso que eu sempre busquei. Aí eu coloquei um pai no lugar, fiquei idolatrando um homem, que eu chamava de pai, vocês sabem, e tudo mais, está tudo bem, uma pessoa maravilhosa, tá? Só que é o seguinte, aquilo ali era uma tentativa de solucionar, era uma tentativa, sabe, de jogar a sujeira, a minha sujeira embaixo do tapete. Entenda isso. A parte emocional ligada ao trauma permanece com a idade em que a dor aconteceu. É por isso que em certas situações, às vezes, você tem uma ação descontrolada, uma reação que você fala, como assim? Que reação desproporcional é essa dessa pessoa? É porque a pessoa amadureceu, mas ela permanece com a idade que a dor aconteceu. A parte emocional ligada ao trauma, a tua parte, é como se você carregasse dentro de você ainda. É como não, é assim. Você carrega aquela criança exatamente com aquela idade. E de vez em quando ela toma conta de você e explode. E não é o presente aquilo, é o passado sendo reativado. Então você está vivendo, lembra do tempo psicológico que eu ensinei na mentoria de transição? Você está vivendo dentro do passado. Cara, como assim? Sim. E aí, muito da mentoria à transição é importante trazer agora a observação disso, o acolhimento à criança, literalmente falar com ela, dar um nome para ela, pode chamar de pequeno eu, ou pequeno Leandro, ou meu amor, o que for. Por quê, pessoal? Guarda bem isso aqui que eu vou falar agora, eu estou quase acabando. O adulto, ele se reorganiza em torno da ferida. Ele deveria curar a ferida para crescer. E por que que isso é ruim? Porque a ferida é um fundamento. Então, você constrói um prédio em cima de uma ferida com pus e você acha que está tudo bem. O adulto se organiza em torno da ferida. Então, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar ali na ferida. Quando uma casa tem um problema estrutural, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá no fundamento. É assim que acontece. É assim que funciona. Então, de repente, você pega e você encapsulou tudo isso e vou viver carreira, vou me tornar pastor, vou trabalhar, vou casar, vou fazer minhas escolhas. Só que tudo isso muitas vezes é uma tentativa de compensar ou evitar ou controlar aquela dor original. A dor original está lá. Então eu acho que não, se eu viajar muito, se eu tornar muito musculoso, se tal, se eu não sei o que, se eu me tornar não sei o que lá, só que a dor original está lá. E a tua vida, então, passa a ser organizada não em cima de uma liberdade, mas da tentativa de não sentir novamente aquilo que um dia foi insuportável para você. Tá. Então, eu vou encerrar aqui essa aula de hoje dizendo para vocês o seguinte: como que a gente, então, começa a lidar com isso? Não é esquecer, tá? Você não vai esquecer nada. Por exemplo, ansiedade. Você nunca vai deixar de sentir ansiedade. O que ela vai fazer é que ela não vai te governar mais. Então, compreender, viver essa transformação que eu estou propondo aqui nessa aula de hoje, não é culpar, é integrar. Você está entendendo isso?
Entenda bem o que está escrito aí. Não é culpar, é integrar, é resgatar as partes de você que ficaram presas no tempo. E a principal coisa para você resgatar essa criança é parar de acusar. Quando você errar, eu falei palavrão, eu não sei o que lá. Pare de se machucar. Ela já foi muito machucada. Acolha, é sair da acusação. Esse é o primeiro ponto para você acolher sua criança. Anote isso. É sair da acusação, da autopunição. Porque você erra, você se pune. Você se pune como? Pensando, pensando. Tá? Você tem um algoz que te fere. Olha o que você fez, olha o que você fez. E você está chicoteando a sua criança ferida. Então saia da acusação, entre na compreensão. E não é para justificar, mas é para libertar. Você entende isso? Tua história não pode ser mudada. A minha história não pode ser mudada, mas ela pode ser integrada, ela pode ser elaborada, ela pode ter um outro significado. Isso é muito importante. Ela pode ser curada, integrada. Eu não gosto de falar muito curado, mas assim, é integrado, é um outro olhar, um outro rótulo, entendeu? Porque você não consegue apagar o passado, agora você consegue apagar o que? O significado, entende? E aí você consegue dar amor e presença para aquilo que um dia você viveu sozinho como criança e sem racional. Mas agora, por que, que o adulto se torna o pai da criança também agora, no momento da cura? Porque você é o pai da tua criança, aquele que tem um racional que pode agora abraçar e falar, ó, a gente interpretou assim, mas a verdade foi essa. E aí você mostra para tua criança que ela não precisa mais sobreviver, porque agora existe um adulto capaz de escolher, um adulto capaz de acolher. Acolher quem? Sempre que vem essas suas reações exageradas, às vezes até um tipo de pecado, uma pornografia, ou bebe exageradamente, ou vem ali uma reação, um sentimento, você vai acolher, você não vai mais castrar, porque já é o que aconteceu com ela na infância. Pessoal, nós não temos assim uma tarefa para hoje, mas o que tem é a consciência. A tarefa é você assistir essa aula mais uma vez, no mínimo, mais uma, duas, três vezes. Essa é a tarefa, tá? Assista, entenda. E claro que qualquer dúvida, vocês não me chamam para nada, mas qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente semana e até segunda que vem.